Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 94 do estudo básico de Espiritismo, o estudo inicial da doutrina espírita para quem está começando a conhecer a doutrina espírita. E para conhecer a doutrina espírita, a gente sempre começa o estudo por esse livro que está aqui do lado, que é o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou com a ajuda da espiritualidade. Allan Kardec foi, então, fazendo as perguntas e recebendo as respostas. Bom, essa história toda de como tudo foi feito, quem era Allan Kardec e como ele montou, então, a doutrina espírita inspirado pelos espíritos, a gente conta na aula 1. A aula 1 se chama O que é o Espiritismo? Vale muito a pena. Se você está começando agora, não conhece, não sabe bem o que é ou como surgiu a doutrina espírita, vale a pena assistir a aula 1. E nós já passamos por 93 aulas, essa é a 94ª aula. Então tem muito estudo aí na sequência para ser feito. E toda aula a gente vem lendo, então, um conjunto de perguntas, toda aula um conjuntinho de perguntas novo do Livro dos Espíritos. Nosso objetivo é chegar até o final do Livro dos Espíritos. Bom, em toda aula também a gente faz uma leitura de abertura, uma página de abertura. E hoje a gente está utilizando o livro Caminho, Verdade e Vida. 2 livros excelentes para você ter em casa como estudo também da doutrina espírita. Bom, o Caminho, Verdade e Vida, ele foi psicografado pelo Chico e é do Espírito Emmanuel. Bom, a gente lê então uma página, faz a compreensão, tira dali os nossos pontos de aprendizados. E esse é então o nosso momento de reforma íntima. Bora lá então. Hoje, no Caminho, Verdade e Vida, nós vamos ler um título, Glória ao Bem. E no Livro dos Espíritos, voltamos a falar da lei do progresso. E hoje o tema é Progresso da legislação humana. Vamos então à leitura do Caminho, Verdade e Vida de hoje. Muito bem, e a leitura de hoje do Caminho, Verdade e Vida tem o título Glória ao Bem. E o Caminho, Verdade e Vida, ele sempre começa com um versículo e depois tem um texto de explicação de Emmanuel. O versículo de hoje nos diz: glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo, dito por Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 10. Então, é um versículo que Paulo comenta, olha, que desse glória, então, honra e paz a todos que pratiquem o bem, né? Que obrem o bem. Quem obra o bem está fazendo caridade, está fazendo bondade, está no caminho do bem e certamente receberá, então, os benefícios do alto, né? Deus está acompanhando, a espiritualidade constantemente está acompanhando tudo o que nós fazemos. E uma ação boa, recebemos retorno bom, recebemos paz, harmonia, tranquilidade para a nossa vida. E ações ruins, ações pensando em si próprio e não nos demais, ações causando o mal de outra pessoa, um mal-estar, ou então falando maledicências, coisas ruins o tempo inteiro, acabam trazendo de volta coisas ruins. Bom, esse foi o versículo. Vamos agora ao texto de Emmanuel. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se entrega. O egoísmo falo crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos
mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensa, ameaça e destruição, uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem, onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem, que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor. Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Então, esse resumo, esse texto lindo de Emmanuel, como sempre, né? Agradecemos Emmanuel e agradecemos a Chico que psicografou. Um texto muito belo, basicamente o que Emmanuel diz aqui, de suma importância para considerarmos, para pararmos para pensar nisso e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Bom, em primeiro lugar que eu tiraria daqui, o bem encontra-se em toda a parte. O mal é a ausência do bem, mas o bem é primário em todos os seres. Se tirarmos o mal, surge o bem. O bem é a natureza primária e existe em todas as partes. Não procure o bem, como diz Emmanuel aqui, que algumas pessoas procuram o bem achando que o bem está dentro da sua religião. Só está o bem ali. Não existe bem em outro lugar. O certo é quem está na minha religião. O certo é quem está na minha comunidade. Os outros estão errados. Só está correto a minha família. A minha família pensa no bem, os outros não. Os outros estão completamente errados. Então, comenta Emmanuel, esse é um egoísmo, né? Uma forma de pensar extremamente egoísta. São pessoas que tratam religião, que tratam o amor a Deus, né? Que tratam como se estivessem cuidando de times de futebol. E aí começa a brigar com o outro que pensa um pouquinho diferente, né? Ah, não, a minha forma de pensar é melhor do que a sua. E às vezes, na maioria das vezes, são pequenos detalhes entre um e outro. O Pai é um só, o Pai é o mesmo. Os detalhes são muito pequenos para causar brigas. Não é isso que Deus quer. Jesus disse várias vezes, amai-vos uns aos outros. Se mudam os detalhes, não, porque a minha religião acredita nisso. Nós somos os abençoados, né? Não, de forma alguma. Imagine, se só iria para o céu quem se batizasse, ou se só iria para o céu quem fosse de uma religião. As outras religiões, então, o que aconteceria? E as outras pessoas, em todas as religiões do mundo, em todos os cantos do mundo, tem pessoas muito boas e bondosas, que não carregam a religião, mas que carregam, acima de tudo, uma filosofia moral, ética, correta, adequada, sabendo escolher o bem, sabendo escolher o caminho correto. E é isso que temos que sempre focar e sempre procurar.
Se for ouvir uma pessoa, como comenta Emmanuel, não se preocupe com as roupas dessa pessoa. Não fique atentando, olha, ele está sem um botão na blusa. Olha, ele está meio descabelado. Olha, não. Como diz Emmanuel aqui, é importante atentarmos para os indivíduos, não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem, que interessam a sua nacionalidade, o nome ou a cor, como diz Emmanuel, e eu acrescento, e a sua religião. Todas as religiões, se você prestar atenção, têm pontos chaves muito ricos de aprendizados belos. Tem muita coisa que você vai ouvir e você vai dizer, não, isso não combina com a minha maneira de pensar. Não porque seja feio, porque seja isso aqui, não. Mas é a forma deles de pensar. A minha forma é essa outra. Então, tudo no mundo vale a pena a gente estudar, a gente se debruçar, fazer uma leitura e aí faça a sua avaliação, com a sua razão noética sempre ativa. Sempre ativa. Né? Porque se você tem uma coisa bonita e uma coisa belíssima, você vai escolher sempre a belíssima, né? Mas não que a outra seja má. Não, de forma alguma. Precisamos compreender que no mundo as filosofias, as religiões, as doutrinas que existem pelo mundo são para pessoas diferentes e que precisam daquele tipo de cultura, para aquele tipo, é o que se encaixa melhor naquele tipo de sociedade. Então, no Oriente, temos uma filosofia, algumas religiões que se encaixam com aqueles povos, mas não significa que são ruins. De forma alguma, você tira aprendizados maravilhosos no Oriente, principalmente a parte espiritual toda. Da mesma forma, no Ocidente, que a gente tem Jesus, que nos trouxe o seu evangelho maravilhoso, com direcionamentos para o bem, para o amai-vos uns aos outros. Da mesma forma, no Oriente Médio, na África, tem religiões lindas que você lê e que você vai tirar pérolas maravilhosas. Mas, sempre com o nosso filtro ligado, fazendo a escolha correta, a gente consegue, sim, absorver muitos aprendizados. E já lemos isso anteriormente no Livro dos Espíritos. Em algumas questões anteriores, os espíritos disseram, olha, vieram espíritos em todo o mundo trazer com a missão de trazer, então, doutrinas, de trazer ensinamentos, espiritualização em todas as partes do mundo. Já tivemos, recebemos. E foi feita, então, essa distribuição pelo mundo todo, de acordo com a necessidade de cada região. Bom, eu acho que esse é o principal aprendizado desse texto de hoje, né? É a gente jamais ficar julgando as outras religiões e combatendo e querendo brigar. Não. Nós espíritas acreditamos que todos têm a sua maneira de pensar. E nem significa que um está mais avançado que o outro. Não, não é isso. Não é isso, são formas diferentes de enxergar. Aceitamos, convivemos e vamos em frente, então, com a nossa doutrina. Eu acho que esse é o principal aprendizado de hoje. Emmanuel comenta também aqui também sobre uma época que tivemos no passado ruim, né? E que continuamos hoje com combatentes, contumazes e ações estéreis, sanguinolentas, né? Eu entendo que aqui Emmanuel estava se referindo a guerras do passado, né? Guerras religiosas, em nome de Deus, né? Ainda bem que conseguimos virar essa página, mas parece que ainda continuaram algumas pessoas, né? Em nome do poder do clero e da necessidade de estarem ali combatendo as outras religiões ali, ainda continuam na internet brigando, discutindo,
mas nós temos que não responder, não entrar nessa discussão, porque justamente como diz Emmanuel, o bem está em todos os lugares. Temos só que reconhecer, respeitar a forma de pensar dos outros e seguimos em frente. Bom, esse foi o aprendizado de hoje no texto Glória ao Homem do Caminho, Verdade e Vida. Muito bem, vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos nós estamos na parte terceira, falando sobre as leis morais. Estamos na 8ª lei, que se chama a Lei do Progresso. Já passamos por várias outras leis aí, hein? Assista às aulas anteriores, caso não tenha assistido. Estamos falando sobre a Lei do Progresso. E a Lei do Progresso se resume nesses 6 tópicos aqui, com tópicos com perguntas diversas que Kardec fez sobre esses assuntos. O assunto de hoje que vamos falar são perguntas referentes a progresso da legislação humana, ou seja, como podemos enxergar, né, o progresso da legislação dos homens. Kardec fez algumas perguntas e os espíritos vão responder. Vamos então da questão 794 até a questão 797. Bora lá. Questão 794. Pergunta Kardec: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Ou seja, pode a sociedade um dia, talvez, ficar sem leis nenhumas, só por eles mesmos? E a resposta dos espíritos foi: poderia, se todas as compreendessem bem, se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem as suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Muito bem, então os espíritos respondem aqui que, olha, para conviver em sociedade são necessários leis especiais. Porém, se todos compreendessem bem essas leis, e a causa primária delas, que seria aqui a lei natural, a lei do amai-vos uns aos outros, a lei do bem ao próximo, de não fazer nada a outra pessoa que você não queira que seja feita a você mesma, Bom, se todos compreendessem isso, talvez não precisássemos de lei. Muito bem, questão 795 agora. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? E a resposta dos espíritos: nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos, e se identificam com a lei natural. Então, aquilo que eu comentei também, olha, a gente tem que caminhar para a lei natural, e a lei natural é o pensamento na coletividade, olha, não fazer nada que você não queira que seja feito contra você, E aí, daí também parte o amai-vos uns aos outros. Se você está amando todos os teus irmãos, com certeza você não vai fazer mal a ninguém. Então, à medida que a gente vai se aproximando dessa lei, chamada lei natural pelos espíritos, a gente vai cada vez menos precisando de leis. E aí continuam os espíritos, um outro trecho. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se, então, que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro há criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades,
esta só pode consagrar o direito do mais forte. Muito bem. Então, uma bela resposta aqui, né? Basicamente dizendo o que lemos anteriormente, né? E o caminho é a gente justamente não precisar de leis, mas no estágio em que nós estamos, é necessário que as sociedades, a civilização, né, tenha as suas leis. Muito bem. Vamos à questão 796. Pergunta de Kardec. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Então, Kardec pergunta, olha, no estado atual da sociedade, né, a severidade excessiva das leis penais não constitui uma necessidade, ou seja, não é necessário cobrar e ser mais rigoroso nas penas que são atribuídas, né? E aí a resposta dos espíritos. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Então, uma resposta perfeita e maravilhosa dos espíritos, né? Uma resposta aqui perfeita em todos os detalhes, né? Deixando claro que, olha, sim, é necessário leis severas para que não se faça valer, né? Ou seja, para que não valha a pena cometer, então, as irregularidades, as contravenções, né? Ou seja, para que o roubo não vale a pena, né? Ou outras contravenções. Então, precisa de ser severa. Mas, comentam os espíritos, seria perfeito, e esse é o caminho, se a gente, em vez de investir, em vez de direcionar os esforços somente para a prisão e somente para a punição, se a gente focasse no preparo dos indivíduos. E o preparo dos indivíduos se dá dentro dos lares, ensinando às crianças ética, moral, religião, fé, o que é certo e o que é errado, mas também pode ser ensinado em escolas também, como filosofia que seja, para que não se atribua a uma doutrina, a uma religião, que seja então chamado filosofia, mas que seja sempre ensinado em todos os níveis o certo, o errado, a ética, a moral, para que o ser, desde pequenininho, já nasça constantemente com esses conceitos, seja em qual classe social ele estiver. É necessário. Bom, vamos agora para a questão 797. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Ou seja, como é que o homem será levado, então, a reformar suas leis, né? E aí a resposta dos espíritos. Isso ocorre naturalmente, pela força mesmo das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou e muitas outras reformará. Espera. Essa foi a resposta dos espíritos. E perfeito, né? Realmente a gente vê as leis se renovando, as leis mudando, modificando gradativamente e melhorando. Principalmente quando olhamos longe. Não podemos olhar ponto, né? Muitas vezes as pessoas olham assim um espaço muito pequeno de tempo e olham e dizem assim, olha, piorou. Né? Não, mas olhe sempre longe, olhe sempre 100 anos, 200 anos, 300 anos. Olhe as leis de 300 anos ou mais atrás e olhe as leis de hoje. Você vê como evoluímos e vamos constantemente evoluindo, pois assim é a lei do progresso. Bom, pessoal, é isso. Hoje falamos sobre legislação humana, perguntas de Kardec sobre legislação humana. Na próxima aula falaremos sobre
a influência do Espiritismo no progresso. Ou seja, como o Espiritismo pode ou deve ajudar no progresso dos seres. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam caso não estejam inscritos ainda e nos vemos na próxima aula. Muita luz e paz no coração de todos. Até lá.